tarde, pessoal. Primeiro eu queria pedir desculpas por não poder estar presente na aula, mas infelizmente teve um compromisso em João Pessoa. Bom, começando a aula então, a gente vai falar da grande The Breakout, que ele chama, né? Quando os humanos eles saíram da África. Então há 2 milhões de anos os Australopithecus ainda habitavam a savana africana. A gente vê nessa imagem aqui mais ou menos um panorama do que era naquela época. Então eles se locomoviam em 2 pernas, diferenciava eles dos outros primatas, né, que eles tinham essa postura bípede, conseguiam caminhar em 2 pernas. Aqui a gente vê um traçado desses humanos pré-históricos. São chamadas as pegadas de Laetoli, tem mais ou menos 3,7 milhões de anos. A gente já pode ver então o padrão de locomoção bípede bem característico. Bom, essas cabeças eram mais parecidas com os primatas no formato e na dentição. E os cérebros eram maiores do que não eram maiores do que dos grandes primatas. Então, cérebro pequeno. A população era dispersa e pequena. E podia ter sido extinta a qualquer momento, né? O que acabou ocorrendo há 1,5 milhão de anos atrás. Então, todos foram extintos, com exceção de uma linhagem que somos nós hoje em dia, Homo sapiens. Os Homo sapiens, então, tinham um cérebro menor do que o Homo erectus tinha um cérebro menor do que o do Homo sapiens, mas eles eram capazes de construir e utilizar ferramentas de ossos e controlar o fogo também. Bom, a população deles se espalhou para fora da África. Mais específico foi para o nordeste da Ásia, aqui, até a Indonésia. O Homo erectus ele era altamente adaptável para a sobrevivência no frio, por exemplo aqui no norte da China, uma região muito fria, ou por exemplo no calor das ilhas tropicais, por exemplo a ilha de Java. Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma pegada que foi encontrada no norte do Quênia, que seria essa imagem aqui da esquerda, que já tem as características mais como uma pegada humana quando comparado com as pegadas de Laetoli. A gente pode ver aqui também o padrão das pegadas quando comparado Laetoli, Homo erectus do Quênia e Homo sapiens moderno. Então o Homo erectus ele era culturalmente avançado e adaptável às dificuldades. Ele conseguiu expandir seus domínios, não conseguindo chegar apenas em continentes isolados. A gente pode ver então aqui em amarelo como eles ocuparam grande parte aqui da Ásia, da África, apenas não conseguiram chegar em continentes mais isolados como a Austrália, por exemplo. Também as Américas e os arquipélagos do Oceano Pacífico. Um fato curioso nessa história é que o Homo erectus deu origem a uma linhagem não muito bem sucedida, que foi o Homem florensis. É uma criatura pequena e de cérebro pequeno. A gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, a estatura dele, como ele era aproximadamente 1 metro de altura. Ele é conhecido como os hobbits. Seus fósseis e ferramentas de pedra datam de 94.000 até 13.000 anos atrás. Também o cérebro dele era parecido com o do Australopithecus, muito pequeno, e uma variante estranha do Homo erectus. A teoria postula que animais com mais de 20 kg, quando são isolados em pequenas ilhas, eles tendem a evoluir para anões. Então é uma teoria que aconteceu com o Homo erectus quando chegou numa pequena ilha de Flores, aconteceu isso, então ele teve essa aberração, esse crescimento menor aí, né? Vamos dando sequência aqui. Passar. Aqui mais uma imagem para a gente ter uma noção do tamanho do Homo florensis, né? Bem pequenininho ali, a gente pode ver que ele é bem pequeno.
Então isso mostra o quão complexo que era o quebra-cabeça, né? Até chegarmos no Homo erectus, do Homo erectus até o Homo sapiens. A extinção do Homo florense é atribuída à conquista do território pelo Homo sapiens. Bom, o Homo sapiens, que é o descendente de sucesso da espécie Homo erectus, apresenta características distintas, como por exemplo uma testa volumosa, quando comparado, cérebro grande, dedos longos, a linguagem com palavras e símbolos, como a gente viu nas últimas aulas, a música, uma infância prolongada, conforme o Siddhartha também havia comentado, que dá uma chance para essas crianças aprenderem com os pais, entre outros. Então, há 700 mil anos atrás, algumas populações do Homo erectus estavam desenvolvendo cérebros maiores. Então, é provável que algumas das habilidades do Homo sapiens elas estavam sendo desenvolvidas pelo Homo erectus. Mas as características anatômicas do crânio e da face ainda eram muito diferentes do Homo sapiens, como a gente pode ver nessa figura aqui. Há 200 mil anos atrás, os nossos ancestrais eles tornaram-se anatomicamente mais similares ao humano contemporâneo. E também possuíam ferramentas mais elaboradas, mais sofisticadas, e também já sepultavam os mortos. Mas as suas cabeças ainda eram um pouco diferentes, como o comportamento vem antes da anatomia. Aqui nesse gráfico a gente pode ver então que apenas há 60 mil anos atrás, que foi quando o Homo sapiens deixou a África e começou a se espalhar pelo resto do mundo. Aí as pessoas adquiriram, daí, nesse período que as pessoas adquiriram então as dimensões dos humanos contemporâneos. A gente observa aqui em vermelho então como que foi essa migração do Homo sapiens saindo da África e se espalhando pelo mundo, como a gente vai ver mais detalhes a seguir. Esses ancestrais foram originados por uma mistura genética muito complexa. Então, durante centenas de milhares de anos, eles foram caçadores-coletores, eles viviam em pequenos grupos, de 30 a 100 pessoas, e esses grupos eram bem distantes uns dos outros. Os grupos mais próximos acabavam trocando uma quantidade de indivíduos, principalmente os indivíduos fêmeas. Isso que dá uma diversidade maior genética para esses grupos. Então, com o avanço da biologia molecular, foi comprovada essa grande variabilidade genética dos povos da África. Então, realmente é o berço da humanidade. Foi constatado em alguns estudos que apesar do fenótipo ser similar entre diferentes regiões da África, de povos de diferentes regiões da África, eles possuem uma imensa diferença genética quando comparados com outros povos da Europa, que confirma então que foi apenas uma pequena quantidade desses indivíduos da África, desse grande pool genético da África, que acabou saindo e levando sua carga genética para fora. Então a grande diversidade realmente está na África. Então essas populações de Homo sapiens que saíram da África para o leste percorriam grandes distâncias, eles caminhavam algumas milhas, montavam um acampamento, aumentavam em número, e então eles se dividiam em dois mais bandos e partiam para novos territórios. Então vocês podem imaginar essa figura, eles migrando, né, lentamente por essa região e saindo da África. Eles foram para o norte, ao longo do Vale do Rio do Nilo, e para o leste também, como a gente pode observar novamente nessa figura aqui, as setas vermelhas. É possível que esses primeiros pioneiros eram apenas um ou dois bandos, poucos bandos, que se aventuraram para sair da África, que confirma a teoria genética também, que mostra que pouco dessa variabilidade escapou da África. Com alguns milhares de anos, esses descendentes formavam uma rede de tribos que eram conectadas em toda essa parte da Europa e da Ásia. Essa teoria é suportada por estudos genéticos, como eu havia falado anteriormente, que indicam que apenas uma pequena parcela dessa população participou dessa The Breakout, que é o título do capítulo dessa grande escapada. Então, aproximadamente 135 mil anos, 90 mil anos atrás, um período de seca muito grande atingiu a África. E como resultado, a população teve que se retrair e ocupar um espaço menor desse território, que acabou gerando muita fome pela escassez de recurso natural e também por conflitos tribais, que as pessoas acabaram entrando em conflito pela falta de espaço. Então, nessa época, o Homo sapiens foi reduzido a milhares, então ficou à beira da extinção praticamente. Então a grande seca deu uma trégua e aproximadamente há 90 mil a 70 mil anos atrás as florestas tropicais e savanas voltaram ao normal, a população cresceu novamente, se espalhou,
devido a essa condição climática favorável. Então era um período que tinha bastante chuva e abriu-se praticamente um corredor aqui de fertilidade e de oportunidade para que as pessoas possam sair. Então o Homo sapiens chegou na Europa aproximadamente há 42 mil anos atrás, que a gente pode ver aqui na seta vermelha indicando 40 mil, onde era o território pelo rio Danúbio, invadindo o território dos Neanderthals, uma espécie que, apesar de muito similar geneticamente ao Homo sapiens, é considerada uma espécie diferente. Eles eram pouco instrumentados, dependiam muito das condições climáticas e naturais para a sobrevivência. E aproximadamente há 30 mil anos atrás, o Homo sapiens já havia substituído os Neanderthals, assim como aconteceu com o homem danubiano, né, que seria esses fósseis que foram encontrados ao longo do rio Danúbio. Então eles seguiram para fora da Ásia, ao longo da costa asiática, a gente pode perceber aqui a seta vermelha, né, ao longo da costa asiática, e seguiram para as ilhas de Bornéu e Austrália. Então essa região que a gente pode ver aqui. Aproximadamente 46 mil anos atrás. E a Nova Guiné também, que foi o tema do nosso primeiro livro, né, do Jared Diamond. Então o Homo sapiens teria chegado ao Novo Mundo por meio de uma única população, uma pequena população que vivia na Sibéria, pelo Estreito de Bering. Aqui nessa figura, essa migração pelo Estreito de Bering, aproximadamente 30 mil a 22 mil anos atrás. Nesse período, o congelamento das águas acabou drenando um pouco dessa água que tapava esse Estreito de Bering, criando uma passagem de terra para que esses indivíduos pudessem passar por esse território. Mas, ao mesmo tempo, esse congelamento bloqueou a passagem para dentro da América do Norte, pelo Alasca. E só aproximadamente há 16 mil anos atrás, que quando esse gelo que estava aqui nesse Alasca derreteu, que criou um corredor de passagem e abriu uma passagem para o sul, e a ocupação do Alasca e das Américas começou. Então, há 15 mil anos atrás, a colonização das Américas já estava bem estabelecida, das Américas aqui. E há 3 mil anos atrás, os ancestrais do povo polinésio começaram a colonização dos arquipélagos do Pacífico, que a gente observa nessa figura aqui. Começando em Tonga e prosseguindo para a Ilha de Páscoa, Nova Zelândia, Havaí. E assim, então, a conquista do mundo estava completa. Aqui acaba o capítulo de hoje. Eu peço desculpas novamente por não poder ir na aula, mas tenho um compromisso inadiável em João Pessoa e espero na próxima aula estar com vocês e a gente pode discutir um pouco sobre isso. Obrigado.